Olá, eu sou a professora doutora Lígia Souza, escrevi esse artigo com a professora doutora Lourdes Ferreira e o título do nosso artigo é Queremos o Poder, uma análise do discurso de resistência da personagem Graúna de Enfio. A nossa apresentação ela está dividida em 4 partes. O resumo, em que nós vamos falar sobre o problema de pesquisa, objetivo e metodologia, a introdução, em que nós vamos dar um panorama sobre a obra e o autor, o desenvolvimento, que será apresentado tanto os conceitos principais, bem como a análise e as considerações finais. Resumo. O nosso objetivo principal é analisar o discurso da personagem Graúna, percebendo os elementos de resistência que existem nele. O problema de pesquisa é compreender, entender por meio dessa análise como é que essa personagem, que foi criada no período da ditadura militar, foi resgatada agora no período da eleição presidencial, da nossa última eleição presidencial, Brasil, em 2018. A nossa justificativa é perceber com esses pontos de resistência ainda aparecem tão fortes, dentro desse novo contexto político no qual nós estamos vivendo. Então, quais são as semelhanças das problemáticas que apareciam tanto no período da ditadura quanto aparecem nos dias de hoje. A nossa metodologia foi pegar 10 histórias da Graúna e fazer a análise dessas histórias. Aqui nós temos algumas delas, somente 4 historinhas, e que a gente vai fazer essa análise por conta do nosso tempo de apresentação, e os nossos principais teóricos é Adorno e Walter Benjamin. Introdução. O nosso autor é o Enfio. Ele criou a Turma da Caatinga em 1970. Em 71 ele fez a primeira publicação no Jornal do Brasil. E a Turma da Caatinga é composta por 3 personagens. A Graúna, que aí, se vocês olharem para o canto direito da nossa apresentação, é possível vocês verem os 3 personagens. Primeiro é a Graúna, que vai dizer: putz grila, tá todo mundo aí? O segundo é o Bode Orelana, que fala: Cacilda, casa lotada. E o terceiro, que é o Capitão Zeferino, que quase não aparece no desenho. Tá? Nós escolhemos a Graúna exatamente por ela ser a mais irônica e falar as coisas de modo muito mais aberto. Ela faz uma crítica política e social por meio, utilizando da ferramenta da ironia, para falar de forma muito clara, muito objetiva, a sua crítica, mostrando o panorama da Turma da Caatinga. Quem é a Turma da Caatinga? Pela palavra, quem é brasileiro vai saber, é uma região, uma parte da região Nordeste. Então eles traçam muito bem o paralelo, o distanciamento do desenvolvimento existente entre o Norte e o Nordeste, e o que eles chamam de Sul Maravilha, que seria a região mais desenvolvida do nosso país, que é o Sul e o Sudeste. Então eles, além de toda a carga de discurso de uma crítica política, existe também o modo de percepção desse distanciamento do desenvolvimento existente no próprio país. E agora nós vamos para a apresentação dos conceitos fundamentais. Olá, eu sou a professora Lourdes Ferreira. Vamos falar um pouco sobre HQs, metalinguagem, desigualdades sociais, relações de poder e de conflito, ditadura militar, resistência, ironia e carnavalização presentes na obra A Volta da Graúna de Enfio. Então, a linguagem específica das HQs toma diferentes contornos, nos permitindo refletir sobre a forma particular de tomar à baila assuntos alicerçados nas relações de poder de uma determinada sociedade, constituindo uma ideia ou uma teia de enunciados de discussões abrangentes que não remetem apenas ao entretenimento, mas são provocadoras de reflexões sociais, políticas e históricas. As tirinhas de Enfio retratam temáticas acerca da ditadura militar brasileira, que ocorreu entre os anos de 1964 e 1985.
não é? Então, a priori, cada edição das tirinhas trazia, em média, 49 páginas de tirinhas, sendo publicados em 2 décadas por Enfio, em 70 e 80. A metalinguagem da obra cumpre muito bem o papel em atribuir um significado às sucessivas alegorias em meio a um diálogo irônico e crítico, sobretudo da personagem Graúna, dando densidade às críticas ao regime militar, tá certo? O qual Graúna vai possuir aí uma postura libertária, expressiva, dentro de um compromisso forte em mostrar as irregularidades sociais. Os recursos da metalinguagem traz à história uma subversão, visto que pode ser percebida em uma leitura atenta a uma quebra da regularidade da própria história. Graúna e seus amigos vão expor as suas mazelas, vão levantar críticas em meio a uma reflexão constante sobre o mundo natural e a sociedade em que vivem. Essa turma também possui um componente moralizante, também percebido no seu tempo. Então, diante da impossibilidade, não é, de ver ou de aplacar o sofrimento do seu povo, o cartunista, não é, ele deseja refletir sobre a opressão vivida. Então, o caminho de resistência, não é, contra esses mecanismos de opressão, de desigualdade, de analfabetismo, tá bem? Cumpre muito bem a sua função em A Volta da Graúna. Também o componente de resistência percebido no discurso desta personagem é muito forte. Graúna exprime uma perspectiva muito crítica da realidade, não é? Possui discursos ideologizantes, desnuda o sentido perverso e dramático da sua realidade. Graúna compreende a luta e a defesa dos próprios valores em combate aos antivalores. A ironia e carnavalização também emergem do texto, exercendo uma função de equilíbrio, né? Mediante a dura realidade que vive. O conceito de carnavalização de Bakhtin também está presente na obra de Enfio, visto que a linguagem da turma do Alto da Caatinga é profunda, comprovadamente concreta em meio à dinâmica ditatorial. Então são efeitos, não é? São efeitos que, por meio do discurso da resistência, vão trazer um privilégio, tá bem? Ao homem periférico, ao homem excludente que precisa dar voz às suas angústias. Então, nós vamos para a metodologia, que é a análise do discurso de resistência, né, apoiado sobretudo em Adorno e Benjamin, nas tirinhas da Graúna, no período de 71 a 1976, encontrando críticas comuns existentes tanto no período militar quanto nos dias atuais. Então, a primeira são 2 quadros, um da turma da Caatinga e outro só com a Graúna, que foram super, né, divulgados no período da última eleição presidencial, sobretudo no Twitter. Então, foi o momento que a Graúna tomou novamente o cenário, né, com uma voz de resistência. A primeira é Tô Vendo Uma Esperança. Esse Tô Vendo Uma Esperança, né, foi criado lá dentro do contexto da ditadura militar. No entanto, ela foi resgatada para dar um sentido de que poderia haver uma virada naquela eleição de 2018 e quem sabe o candidato, até então o candidato Jair Bolsonaro, não conseguisse a vitória, porque teria uma virada do candidato Haddad, né? Coisa que não ocorreu. O Indigne-se é exatamente depois, né, posteriormente à eleição do candidato Jair Bolsonaro, e diante dos seus discursos sempre de
preconceituosos, né, e não muito atenciosos com a população de modo geral, surgiu novamente esse tipo esse quadro também nas plataformas digitais, nas redes sociais, como uma forma de você se posicionar diante desses discursos racistas, homofóbicos, que o presidente costuma utilizar. Né? Então, isso nos faz pensar em Adorno, que fala que a voz de resistência é uma voz contra uma cega acomodação, né? É uma liberdade. Então, esse tipo de tirinha, ele faz exatamente vir à tona, né? Por meio do seu discurso de resistência, esse modo como a população não precisa aceitar, né? Ser silenciado, ter nojo exatamente desse mundo de mentiras, né? E que ganhe atenção por meio do seu comportamento e realmente encontra, né, aquilo que o limita. No segundo quadrinho, nós vamos ter a Graúna falando com a sua turma, né, com o Bode Orelhana e com o Capitão Zeferino, dizendo que não é possível, eu não vou conseguir ler para vocês, né, exatamente por conta do nosso tempo, mas o contexto é que ela fala que como é que pessoas pobres, né, como é que um povo pobre, ignorante, analfabeto, pode eleger bons governantes que são doutores, ricos, gordos, cultos e saudáveis. Né? Então, percebam que tanto o Bode Orelhana quanto o Capitão Zeferino, eles riem, né? Porque eles entendem exatamente dentro do que já foi abordado, né? Que existe aí um tom de ironia da personagem. E o silenciamento desse povo, mesmo diante de uma situação que inicialmente pode ser que não tenha solução, e mostrar isso também é uma forma, né, de mostrar essa dominação do capitalismo que se coloca, né, que se põe, que está enraizado na nossa sociedade. É uma crítica a isso, que mesmo que possa não ter uma mudança de modo radical, né, e urgente, mas mostra como faz com que o leitor perceba o seu próprio contexto, né? Então, essa é a intenção da personagem Graúna, falar de modo aberto, de modo muito claro, mesmo utilizando de ferramentas como a ironia da carnavalização, mostrar a dominação e os aspectos que estão errados nessa vida, caminhar para essa transformação. Então, a Graúna, ela também, como a professora Lourdes falou, né, na apresentação dos conceitos fundamentais do artigo, ela vai aparecer, né, ela vai emergir como essa voz do povo, mostrando que é possível fazer essa transformação, né? É possível se manifestar. Então, há necessidade de indignar-se e tomar o poder. O povo tem, né? Eu posso, ou seja, começa de mim, parte de mim essa transformação. E aí as considerações finais do nosso artigo, a gente percebe que o nosso cenário brasileiro, ele avançou, né? Mas avançou muito pouco no sentido de como, né, esses distanciamentos, esses desníveis sociais e econômicos ainda são muito presentes, né? Foram minimizados, foi ao longo do processo, né, tivemos algumas gestões que tentaram fazer com que isso fosse minimizado. No entanto, né, assim como todo o cenário mundial, existe aí, né, um fortalecimento de um discurso que é ultracapitalista, né, que vai exatamente fazer com que esses desníveis agora sejam cada vez mais maiores, e aí o cenário brasileiro ele está dentro desse contexto, e exatamente por isso nós percebemos, né, a reposição dessa personagem, né, um reposicionamento dessa personagem que foi extraída de um determinado contexto, e ela não saiu desse contexto de modo aleatório, né? Ela foi pega exatamente porque ela era um elemento de resistência durante esse período, né? É um trabalho de Enfio que se fortaleceu durante esse período do regime militar, então não foi à toa que ela trouxe para esse cenário brasileiro, exatamente pelas semelhanças e pelo modo de gestão
de governo, né? A arte do Enfio, ela deu essa voz de resistência à Graúna, dentro dessa percepção de como a Graúna ironiza, né? Ironiza e mostra e fala de modo muito claro as situações difíceis pelos quais o Brasil vive, né? E como, né, algumas regiões do Brasil são abandonadas, são colocadas a um descaso, enquanto outras se fortaleceram, se desenvolveram exatamente por ter um olhar, né, político, políticas que fizessem com que essas regiões pudessem ter um desenvolvimento em prol das próprias riquezas, extraindo as próprias riquezas que as regiões menos desenvolvidas, e aí a gente inclui também a Amazônia, dentro desse cenário em que ela só é realmente para a captação de benefícios, mas que não é feito absolutamente nada para esse povo. Então, que essas pessoas, né, que vivem à margem percebam que estão à margem, né, que existe ali uma política de dominação e de controle sobre elas. Então, por isso, a Graúna ela vem aí como uma figura de resistência. Até peço desculpa para vocês, né, que no slide apareceu a palavra resistência escrita de modo errado, mas ela vem desse discurso de resistência que é possível a gente fazer uma percepção dessa leitura sobre a base de Adorno e de Benjamin, daqueles conceitos pelos quais eu já apresentei a vocês. Então, eu finalizo aqui a nossa apresentação, mostrando as nossas referências e agradecendo a vocês terem nos ouvido, né, nesse momento que nós apresentamos um pouquinho do nosso estudo, uma pequena parte do nosso estudo sobre a personagem Graúna. Muito obrigada. Obrigada.